Nessa semana eu queria fazer mais um vídeo sobre pesquisadores fora da corrente principal, como esse Hutchinson sobre quem eu falei na semana passada. Mas, recentemente, apareceu algo nas mídias sobre computação quântica. Eu fiz uns vídeos sobre computação quântica que talvez são um pouco mais críticos sobre as perspectivas conectadas com computação quântica no perto futuro. Então, agora apareceu aqui no The Guardian, Google unveils mind-boggling quantum computing chip. Chip takes minutes to complete tasks that would otherwise take não sei quantos anos. Então, Google agora tem esse chip para computação quântica que precisa uns minutos para resolver um problema para que um computador clássico precisaria bilhões de anos. E o fato que eu fiz uns vídeos sobre computação quântica são mais críticas sobre isso. Eu acho que por isso é necessário fazer um comentário sobre essas novidades. Não só The Guardian escreveu isso, também The Financial Times escreveu: Scientific breakthrough gives new hope to building quantum computers. Então, breakthrough significa que eles fizeram um passo muito grande que agora vai aumentar a esperança para criar computadores quânticos. Ou 10 septilhões de anos em 5 minutos. Google anuncia avanço importante em computação quântica. Tudo isso não diz muita coisa. Isso aqui são jornalistas que escreveram esses títulos e esses artigos. Eles todos se referem a um artigo de Google que aparece essa semana em Nature, que se chama Quantum Error Correction Below the Surface Code Threshold. Então, o que significa isso? E isso realmente é tão importante que todo mundo deve falar sobre isso? Vamos ver. E com isso eu digo bem-vindo à massagem de cerebrais. Google AI é a empresa de Google que tenta resolver esse problema, que tenta agora criar computadores quânticos que podem resolver todos os problemas que a gente gostaria de resolver. Eles usam bits quânticos, qubits, que são supercondutores, e eles resfriam o sistema para baixas temperaturas, e assim funcionam os computadores deles. Vamos começar rapidinho para lembrar o que é computação quântica. Então, bit, que é a unidade mais fundamental do seu computador, é um elemento que pode ter dois valores, 0 e 1. Então, qualquer coisa que pode ter 0 e 1 é bit. Por exemplo, isso aqui é uma caneta. Ele tem dois estados, em eu consigo escrever com ele, no outro não, isso seria 1 e 0. Isso é bit. E bit clássico só pode ter esses dois valores. Em teoria, a gente também poderia criar elementos que podem ter mais valores, mas esses elementos a gente cria como uma combinação de bits. Então, quando a gente tem algo que pode ter 4 valores, em vez de 2 valores, a gente simplesmente usa 2 bits. E assim funciona o computador. Agora, na mecânica quântica, elétrons em átomos, ou moléculas, ou muitas outras coisas, podem existir numa superposição de estados diferentes. Então, eles podem existir numa situação entre 0 e 1. Não é 0, não é 1. É algo entre os dois, ou não é, pode existir em todos os estados no mesmo tempo. Isso é qubit. E isso, em teoria, pode ser muito útil, especificamente para resolver problemas altamente paralelizáveis. Significa, se você tem problema e você precisa testar 1 milhão de possibilidades no mesmo tempo,
Por exemplo, na criptografia, se você é um hacker e você quer hackear no seu e-mail ou no e-mail de uma outra pessoa e você não tem a senha, a aproximação mais bruta, que não precisa mais um elemento, seria simplesmente testar todas as senhas. Esse seria um exemplo para um processo altamente paralelizável, porque imagina que você poderia testar todas as senhas no mesmo momento. Nesse caso, você salvaria muito tempo e isso seria um problema altamente paralelizável. Existem outros problemas também, especificamente na teoria de densidades funcionais, mas vocês conseguem ver problemas altamente paralelizáveis, em teoria, são mais fáceis para resolver com computação quântica. Isso é a hipótese. Mas tem um monte de problemas em muitas esquinas aqui. Tem problemas teóricos sobre algoritmos quânticos em geral, mas também existem problemas práticos. E isso é que um qubit, um qubit, um bit Q, pode ser extremamente sensível a disturbações. E isso significa que você não consegue preservar a coerência. Né? Quando o qubit não existe no estado 0 ou 1, mas existem todos os estados no mesmo tempo, ele é coerente. Mas quando a gente, por alguma razão, sem querer ou querendo, tem decoerência, isso pode ser por qualquer disturbação que o sistema tem, nesse caso, ele não funciona mais. E para isso, você precisa corrigir os erros. Então, imagina que você tem um computador com um certo número de qubits, mas o tempo todo alguns não funcionam mais. Isso precisa uma correção. E as grandes empresas em computação quântica se importam muito para exatamente isso. Agora a gente lembra que o título do artigo de Google AI não foi um chip que é muito mais rápido do que um computador clássico, não sei, 3 bilhões de vezes. Não, o título era Correção de Erros Quântico embaixo de limite de código superficial. A gente vai falar sobre isso em um minuto. Isso é o título do artigo. E o que vocês conseguiram ver nos artigos, nos jornais, tipo que agora Google tem um processador que é 3 bilhões de vezes mais rápido, isso não é a publicação de Google. Isso é o que Google lançou para a imprensa, para as mídias. Porque Google é uma empresa quer fazer dinheiro, e para fazer dinheiro eles tentam se vender como o lugar de inovação principal. Mas isso não passaria mais o processo para publicação em Nature, porque isso eles publicaram em 2020 ou 2021, e isso foi altamente debatido de IBM, que diz que não é isso, que o Google só diz isso, mas não é isso. Detalhes pequenos. Vamos então discutir o que significa Surface Code Threshold. E isso tem a ver com o teorema de tolerância e falhas quânticas. E isso é um teorema que é fácil para provar matematicamente, e esse teorema diz um computador quântico com uma taxa de erro físico abaixo de um certo limite pode, por meio de aplicação de esquemas de correção de erro quântico, suprimir a taxa de erro lógico para níveis arbitrariamente baixos. Isso significa, se você consegue passar por um certo limite de correção de erros, lembram que esses erros vão acontecer por causa de decoerência e tudo isso, se você consegue limitar essa taxa de erro, você vai conseguir fazer um computador quântico que realmente funciona e que não vai ter mais esse problema enorme de correção em geral.
Então, vamos dar uma olhada no resumo. No resumo, os autores dizem que essa correção, Quantum Error Correction, provides a path to reach practical quantum computing by combining multiple physical bits into a logical qubit, where the logical error rate is suppressed exponentially as more qubits are added. Então, isso é exatamente o ponto-chave aqui. Você precisa, para corrigir para esses erros que aparecem, você vai ter que usar mais bits para compensar para um bit. Assim funciona, né? Por exemplo, existem exemplos famosos, você usa 7 bits, mas na verdade você só calcula com 5 bits. E agora isso permite que você consiga compensar para os erros. Mas você precisa fazer uma supressão desses erros embaixo desse limite que é dado pelo teorema que eu tinha citado antes. Below a critical threshold. E agora eles usam o que eles dizem um distance 7 code e a distance 5 code. Então, isso é basicamente para dizer quantos bits eles precisam para compensar por quantos bits. Não importa. Mas eles dizem agora que we also run repetition codes up to distance 29 and find that logical performance is limited by rare correlated error events occurring approximately once every hour. Isso significa que eles basicamente conseguem fazer a computação quântica sem aparecerem mais realmente erros, e isso seria o objetivo principal para eles conseguirem realmente fazer um computador quântico. Mas agora a gente viu o que as mídias falaram, que um chip precisa agora só uns minutos para algo que normalmente demoraria tantos e tantos anos. Como essas duas coisas combinam? Então, vocês conseguem ver nesses artigos que os jornalistas dizem que agora Google tem esse computador que consegue resolver esses problemas, mas dentro do artigo que eles publicaram, isso nem é mencionado. Mas quando Google fala com as mídias, eles apontam para esse outro ponto e os jornalistas não sabem que esse outro ponto ainda está sob debate dentro da comunidade. Assim funciona com as mídias e assim funciona com a manipulação de empresas das mídias. Então, se alguém viu esse artigo e pensava, mas os comentários do Carsten sobre computação quântica ainda são verdades ou agora Google desprovou isso? Isso que tinha escrito nas mídias já foi conhecido antes. Isso não é nada novo. E ainda é um passo muito importante que o Google conseguiu passar por esse limite de correção de erros. O problema aqui é que Google já mostrou que talvez eles não estão 100% confiáveis, que eles são um pouquinho sensacionalistas quando é sobre os resultados deles. Então, a gente não sabe que a gente realmente pode confiar neles. Tá bom, com isso eu vou encerrar esse vídeo. Semana que vem eu vou finalmente falar sobre mais física fora da corrente principal. E com isso eu digo até a próxima.